para decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Gontimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Jota, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. É um prazer ter você aqui com a gente hoje para essa nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Eu que acompanho bastante tudo que vocês fazem, gosto bastante do modelo, de todas as iniciativas. Então, um prazer estar na mesa aqui contigo conversando. Maravilha. Jota, é impossível a gente não começar a conversa com você falando sobre inteligência artificial. Eu quero ouvir a sua perspectiva de aplicação da inteligência artificial no mercado imobiliário e aí comparando com a minha, que provavelmente é muito mais rasa do que o que você conhece, o que você está vendo de aplicação da inteligência artificial no mercado. Eu tenho visto a IA muito aplicada aos bots de atendimento aos clientes, a conversas mais humanizadas, pré-atendimento de leads e até trazendo uma perspectiva, antes de a gente começar aqui a gravar, a gente falava da participação do Mike Del Prete, né, especialista, estrategista global aí do mercado que veio para o Brasil, especialmente para o Cúpula Summit, e ele fez algumas críticas, né, à inteligência artificial, falou que era muito mais hype do que realmente uma aplicação real, que a inovação ela estava olhando talvez muito mais para o lado sexy do mercado, que é a transação, que é o atendimento ao cliente e deveria estar sendo aplicada a parte chata, a parte burocrática do mercado. Qual que é a tua perspectiva da aplicação real da inteligência artificial no mercado imobiliário? O que já está acontecendo? Quais transformações já foram aplicadas ao nosso mercado? Boa, é legal falar desse tema porque eu sou de mercado imobiliário, né? E eu tenho falado sobre inteligência artificial ultimamente, mas muito porque eu sou muito curioso no nosso mercado. Eu tenho mais de 12 anos de experiência no mercado imobiliário, desde o mercado tradicional, quando eu comecei como corretor de imóveis. E nos últimos anos, desde que eu fundei minha primeira startup, eu virei um pouco essa chave de olhar para o mercado alguns passos à frente, né? O que vai acontecer no mercado? Quando a gente tem uma startup, a gente tem aquele roadmap que a gente vai ganhar o mundo. Então eu me acostumei a pensar dessa forma e fui gostando disso. E como nos últimos anos eu fundei o PropTalks junto com o Gustavo Zanotto, né? Nós temos também um podcast, a gente começou a conversar com muita gente que está inovando no mercado. O PropTalks é justamente essa pegada, é falar de inovação e de tendências. E fomos, né, essa curiosidade que eu sempre tive foi se aguçando. E a inteligência artificial veio muito, né, como todo mundo, veio por esse hype, tá todo mundo falando, o que vai acontecer. Eu comecei a estudar muito sobre isso, assim como há 5 anos atrás, eu estudei muito sobre tokenização também. E eu e o Zanotto e alguns outros pares fomos os primeiros a fazer algum evento de tokenização, a falar disso, né, mas muito na minha vontade, como sou do mercado, de tornar o nosso mercado muito atualizado. Eu cansei de ouvir que o mercado é atrasado, que o mercado imobiliário está sempre atrás. E eu queria, né, por um desejo, aquela coisa do jovem querer movimentar, eu queria que o mercado fosse mais atualizado. E a inteligência artificial, diferente de quando eu estudava lá sobre tokenização e tentava buscar como ela ia impactar o mercado, ela não chegou, mas que ela existe há muito tempo, mas da forma como ela existe hoje, pra gente poder usá-la, ela chegou de uma maneira que ela nem bateu na porta, assim, né? Ela simplesmente existe, foi lançado lá o ChatGPT, e aí de uma hora para outra a gente consegue conversar agora com uma IA, e aí a gente vê um vídeo que parece um vídeo feito por um cineasta, mas é um vídeo feito por outro IA, muito rápido esse negócio todo, né?
E o que eu vejo, e eu gostei muito, a gente estava conversando antes da entrevista que você fez com o Mike, porque eu também tenho uma visão muito parecida com a dele, que é essa visão de existe o mundo que as grandes empresas, né, as grandes big techs, elas vivem, que é aquele mundo de tudo vai ser mudado, modificado, e né, são coisas que a gente vê uma notícia e fica absolutamente surpreso e se questionando como é que a gente vai viver nos próximos anos. E existe o mundo real, né, que é um mundo real onde as coisas realmente acontecem. E eu criaria um terceiro mundo, que existe o mundo imobiliário ainda, que é um mundo completamente diferente. Né? A gente tem vários desafios ainda, que a própria digitalização, agora a gente está vivendo a era pós-digitalização. A gente tem uma série de desafios que a própria digitalização ainda não conseguiu resolver e que ela não está ainda totalmente 100% implantada em muitas coisas dentro do nosso mercado. Então, o que eu vejo de IA? Assim, é muito hype, naturalmente. Eu testo muita ferramenta, eu às vezes fico sem testar por um tempo, porque senão eu fico completamente maluco de testar tanta coisa diferente que está acontecendo. Vejo muita coisa legal, mas ainda eu acho que todos nós estamos descobrindo como vamos usá-la. Né? Até porque existe aquele uso que é o chat GPT, que está todo mundo, né, usando, testando, e isso ainda também poucas pessoas usam da maneira, não vou dizer maneira correta, mas da maneira de maior potencial dele. Né? Então ainda tem a primeira etapa, e depois disso tem a gente implantar isso nos processos que a gente já faz, para que um terceiro movimento a gente criar processos novos, criar alguma coisa que não foi criada ainda, que é um pouco mais distante ainda. Então o que eu vejo, concordando com o que vocês falaram na entrevista, é que o atendimento, sim, ele é rapidamente resolvido com o IA, e ele é fantástico implementar isso, pelo menos testar isso para ser implementado. Mas hoje eu vou para uma linha que, para mim, é a maior funcionalidade que a IA atende, ela ser assistente. Perfeito. E aí eu sou aquela pessoa que diz que a tecnologia não substitui ninguém, mas quem usa substitui quem não usa. Isso vai acontecer cada vez mais rápido, né? Então acho que a IA, ela nasceu para ser um assistente. Tô fazendo uma análise muito simplista dela, né? Ser um assistente. Então eu prefiro olhar para a jornada imobiliária, e é a maneira como eu sempre falo também, que inovar é questionar o que já existe. Inovar não é criar coisa nova, criar coisa nova é coisa de gênio, e provavelmente as próximas criações do mundo não serão humanas, elas serão uma combinação de inteligência artificial com ser humano. Mas eu vejo que a jornada imobiliária, eu prefiro olhar para ela e ver aonde eu posso criar assistentes para me ajudar, do que pensar em algo completamente magnífico que vai modificar tudo. Acho que não estamos nesse time ainda. E às vezes os líderes do mercado estão discutindo tanta coisa para frente, e ali no dia a dia tem várias coisas que poderiam ser resolvidas de maneira muito básica com o IA, mas que já daria um grande impacto na jornada, né? Você consegue trazer uns exemplos pra gente do que seriam essas coisas práticas do dia a dia? Eu tava fazendo isso hoje, tá? Hoje, quando eu tava voando de volta para São Paulo, eu tava pensando o que eu iria levar de diferente pra conversa aqui, que nós vamos ter no evento da Cúpula também. Eu tava fazendo uma lista onde eu já vi, ou eu já ajudei, ou eu imagino que pode ser implementado um assistente de IA. Eu tava pensando em coisas bem básicas. Por exemplo, uma grande dificuldade que às vezes as imobiliárias têm é de treinar, capacitar o seu corretor, ou de ter uma comunicação muito uniforme, né, entre a empresa. Então é muito fácil criar um assistente com a cultura da empresa, e se ela não existe um código de cultura, também é fácil criar um código de cultura usando uma inteligência artificial, para que ela seja de consulta para os corretores, para os funcionários, para que exista uma linguagem uniforme. Então, como eu respondo o cliente? E eu posso criar agentes específicos para cada área. Por exemplo, um agente que ajuda os corretores só para formalizar negociações, propostas. Perfeito. É muito fácil de fazer isso. Então eu poderia criar um agente e o corretor tem uma proposta. Como é que eu mando isso para o cliente? Ou como é que eu recebo isso? Eu vou nesse assistente e jogo a ideia toda para ele, porque ele já está treinado para isso. E ele me diz, essa aqui manda essa resposta para o cliente, ou formaliza dessa forma. São coisas muito básicas e fáceis de fazer, que poderiam estar sendo executadas, e são uma ferramenta acessória, né? É um assistente mesmo. Então a imobiliária ou a incorporadora treinaria já, imputaria essas informações sobre a cultura dela, seus processos, o que aquele corretor ou outro colaborador de qualquer outra área, como ele deve proceder, e aí isso funcionaria como uma fonte de consulta para esses colaboradores, né? Algo que às vezes ele está sempre acionando um gerente, está sempre acionando uma liderança. A inteligência artificial poderia ajudar na comunicação interna. Pode ajudar nessa comunicação interna, e aí cada ponto em que haja uma comunicação, por isso que eu gosto de desenhar a jornada, né? Que cada imobiliária tem a sua, por mais que o mercado seja muito parecido, mas é identificar dentro dessa jornada cada ponto em que
eu poderia ter... imagina que eu tivesse o melhor funcionário possível, né? Que ele entende tudo da empresa, tudo da cabeça dos donos da empresa. Ele entende tudo como a gente quer que ele... né, a gente gostaria que ele soubesse. E ele está 24 horas, né, 24/7 funcionando à nossa disposição. Então eu desenharia essa jornada e identificaria que pontos esse funcionário poderia atuar. Esclarecendo coisas para corretores, sabendo muito bem sobre como os contratos da empresa, né, o formato de contrato. Então imagina que cada vez que um corretor assina um contrato, ou que a empresa assina, ela pode mandar para esse assistente entende esse contrato, e se houverem objeções, esse assistente vai responder essas objeções. Então você vai dizer, o cliente disse que a cláusula tal está errada, ou ele quer uma explicação. O assistente vai dizer que explicação deveria dar para esse cliente. Então são esses pequenos pontos, né, que a gente não olha para eles porque a gente está pensando em fazer uma campanha usando imagens com IA, em fazer um atendimento que também dá para fazer. Mas eu gosto mais de olhar para esses pontos pequenos em que assistentes poderiam nos ajudar a trabalhar. Eu sempre falo que eu vejo 3 níveis de IA para nós meros mortais usarmos, né? Porque tem aqueles níveis daí dos gênios, né? Mas o que eu vejo, o primeiro é você treinar, aprender a conversar com ela, e aí ela vai virar basicamente teu segundo cérebro. Eu faço isso muito com o ChatGPT. O próprio chat que todo mundo acessa, né? E aí, já um aviso para vocês, paguem o ChatGPT. A versão paga é muito diferente, é muito superior, né? Dá para começar, óbvio, usando a versão normal ali, mas a versão paga é muito melhor. Então, e existem várias ferramentas. Aí tem o ChatGPT, aí tem o do Google, tem o Perplexity, tem vários nomes, mas foquem no ChatGPT, que é o primeiro, é o melhor, sem complicar muito. O primeiro nível é saber conversar com o chat. E aí, a partir do momento que você entende como conversa com ele, porque a conversa com ele também, ela tem alguns macetes que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Que são os prompts, né? Basicamente, assim, a dica que eu dou básica é conversa como se estivesse conversando com um humano. A inteligência artificial é uma rede neural, né? Então, é como se fosse um ser humano pensando, porque ela foi treinada com todos os arquivos da internet que os seres humanos colocaram lá. Ela entende como a gente conversa com ela. Então, é engraçado que você fala assim, oi, bom dia. É legal fazer isso. Ela vai responder melhor, inclusive. Tem uma pesquisa que diz, quanto mais cordial você tratar ela, melhor ela te responde. Engraçado, né? Então, você vai aprender a conversar com ela. Uma vez que você aprende a conversar com ela e aprende a dar os contextos certos, né, e a fazer com que ela pense como você pensa, você tem um segundo cérebro, que pode ser usado a qualquer momento. O segundo nível é quando você cria os seus estagiários, né, os seus assistentes, que daí é para resolver essas coisas repetitivas que você faria, e você pode criar um agente para cada coisa dessa. De novo, só na versão paga você consegue fazer isso, dentro do próprio ChatGPT. Aí eu, por exemplo, tenho um assistente que me ajuda a escrever no LinkedIn, uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não tenho tanto tempo para ficar parado escrevendo um grande, né, artigo ou tudo mais. Ele já sabe como eu escrevo e me dá os principais insights para isso. É um agente, um assistente só para isso, que eu tenho, só faz isso. A função dele é fazer isso. E aí o terceiro nível, eu acho que é o nível daí quando você cria um time, basicamente, de IA, que é quando você automatiza algum processo da empresa. Aí é criando provavelmente um atendimento. Aí você automatiza esse atendimento, você automatiza a IA entender como funcionam os seus dados, aí você pluga ela, aí você está fazendo fora do chat, você usa a API da OpenAI para fazer isso fora do chat GPT. 3 níveis eu acho que são, entendendo bem sobre esses 3 níveis, não precisa entender a fundo, né? Como eu digo, eu sou um curioso, eu tento entender a fundo, mas se você souber que eles existem e quais, né, em que momento pode aplicá-los, já vai te ajudar a tomar boas decisões no negócio. Mas o que eu sempre falo, sem pressa, né? Sem pressa. Claro que hoje em dia o mundo exige que a gente seja mais rápido, mas sem loucura. Vamos entendendo, né, como a gente vai fazer. Perfeito. E aí quando você fala desse processo e metodologia para a implantação da inteligência artificial nas empresas do mercado imobiliário, eu penso muito que até um pouco antes assim, desse hype maior da automação e da inteligência artificial, algo com que nós nos deparamos, inclusive, ainda continuamente na cúpula, nas imobiliárias que a gente atende, incorporadoras também, são essas empresas serem impactadas por essas novas tecnologias, novas ferramentas, saírem contratando diferentes ferramentas, e aí, quando chega para nós, assim, às vezes a empresa tem tecnologias que se repetem, que fazem a mesma coisa, e eu gosto de usar uma frase que diz que uma coisa é um novelo de lã, outra coisa é um cachecol, né? Geralmente você vai precisar, não basta você ter toda a tecnologia, todas as ferramentas, as melhores ferramentas à mão, se você não tiver o processo adequado para utilizar essas ferramentas. Pensando em um método para entender
que ferramentas contratar, como configurar essas ferramentas. Existe um processo para que a imobiliária, para que a incorporadora passe a adotar a inteligência artificial no seu dia a dia? Por onde essas empresas começam? Ela tem que identificar que problemas ela quer resolver? Muito provavelmente seja isso, assim. Você tem uma dica de por onde começar a implantação de inteligência artificial dentro da empresa? É muito parecida com a implantação, como você falou, de qualquer ferramenta tecnológica, né? Acho que o primeiro passo, pelo que eu tenho visto e o que eu tenho ajudado a fazer, nos últimos meses e tempos, eu criei uma nova profissão para mim, que é ser conselheiro de inovação e estratégia. Justamente por essa demanda de, e aí, o que eu faço, né? E como a gente conversa muito com pessoas que estão inovando, que são de startups, pessoas que são do mercado tradicional, mas também estão inovando, pessoas que querem inovar, a gente acaba entendendo um pouco desse, né, do jogo de em que momento entra uma ferramenta ou outra, ou como às vezes faz alguma inovação sem precisar de tecnologia. Porque muitas vezes também a gente mistura muito esses conceitos, né, de inovação com tecnologia. Verdade. E a tecnologia é um meio de inovar, é um ótimo meio de inovar, mas é um meio, né? A gente pode fazer inovações de diversas formas, às vezes a própria maneira de atender, o fluxo de atendimento pode ser uma inovação, enfim, né? E como a maneira como eu trabalho implantando essa ideia de ser um conselheiro de inovação é sempre parecida, assim, é o que eu sempre digo para as pessoas. Eu gosto de desenhar a jornada atual da empresa, da imobiliária. E isso é uma coisa que às vezes a gente não faz, a gente tá muito dentro do negócio, né? Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que tu parou para pensar o que tu faz? Para pensar o teu processo inteiro, né? Ou parou para pensar partes do teu processo e quebrá-los em alguns elos. Acho que esse é básico demais isso, e é engraçado que as pessoas esperam que a gente que fala mais de inovação venha com uma super ideia que nunca ninguém trabalhou, mas acho que o grande ponto é a simplicidade mesmo, né? É desenhar essa jornada, o primeiro passo, desenhar ela, entender ela, né? Onde é que você... Porque quando você olha por cima, você vai entender imediatamente, sem precisar de ninguém, até algum elo ali que precisa ser quebrado, precisa ser melhorado, precisa ser modificado. A partir do momento que a gente olha essa jornada, esse é tipo o passo 1, assim, né? Desenhar essa jornada ou essas jornadas. O segundo momento que eu gosto de falar é entender como você, como líder da empresa, que provavelmente vai ser quem vai puxar essa primeira mudança, como você consome as coisas no seu dia. Por exemplo, eu gosto muito de fazer de estudar e de fazer relações com coisas de fora do mercado imobiliário. Porque o nosso mercado, ele é um mercado de transações raras. A gente compra imóvel 1, 2 vezes, na grande maioria, né? São raras as transações. E isso foi uma resposta que eu tive até para minha ansiedade de querer mudar o nosso mercado, de fazer o mercado evoluir. Foi quando eu aprendi que ele é um mercado que ele não é que ele não queira evoluir, é que ele vai evoluir conforme a velocidade das suas transações. Não dá para esperar que o mercado imobiliário tenha a mesma evolução do varejo se o varejo consome a cada segundo tem uma compra. E o mercado imobiliário, a cada uma pessoa consome talvez uma vez na vida, 2, 3, perfeito, né? Entendendo então que o mercado é um mercado raro e que dificilmente eu posso me inspirar no próprio mercado para conseguir pensar em coisas à frente, porque demora um pouco para acontecer e o ciclo é longo também. O segundo passo depois de ter desenhado a jornada, eu sempre digo que é entender como você consome outras coisas. Então, como eu consumo o meu aplicativo de banco, o meu aplicativo de compra, as redes sociais, porque daí eu vou entendendo de comportamento também, vou pegando insights que acontecem mais rápido, né? Acontecem mais vezes, são insights legais que eu começo a olhar para essa minha jornada e, putz, isso aqui eu poderia ter um sistema que eu vi que os caras fazem lá um negócio diferente, o meu atendimento podia ser um atendimento melhor, porque as pessoas gostam tanto do atendimento do Nubank, por exemplo, que é engraçado que às vezes no seu próprio negócio não tem um atendimento parecido. Uhum. Então eu gosto do atendimento do banco, mas o meu não é assim. É um questionamento a se fazer nessa jornada também. E o terceiro movimento, depois que a gente desenha essa jornada, eu acredito que é o próprio repertório que a gente tem de estar aberto a testar as coisas, estar aberto a entender as coisas. Eu vejo muito, e eu sei que o tempo é complicado, né? A gente tá cada vez correndo mais, mas eu vejo muita empresa contratando ferramenta sem ter testado essa ferramenta até. Foi só porque ouviu dizer que é legal implementar um chat agora novo e aí? Quando começa o teste, dá um primeiro erro, já desiste, né? Não dá certo. Exatamente. Não tem necessariamente ainda essa mentalidade do teste, né? De que não, a inteligência artificial não vai começar a funcionar de imediato, também é preciso treiná-la, também é preciso que ela se acostume. Tem um tempo para isso acontecer, né?
Então, basicamente, o que eu vejo para ajudar a implantar é isso, é desenhar a sua jornada e ter repertório também, porque não adianta eu desenhar a minha jornada e eu questionar o que eu poderia fazer melhor se eu não tenho repertório do que poderia ser melhor. Né? E aí, uma vez que eu tenho isso desenhado e que eu tenho esse repertório, que eu tenho esses insights, aí eu começo a enxergar onde eu posso mudar, mas com muita paciência também. Eu lembro que em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu estava com a minha primeira startup, que era um modelo de uma startup de aluguel. Um modelo parecido com o do Quinto Andar. A gente lá no Sul queria fazer exatamente o que eles faziam. Não consegui captar todos os milhões que eles captaram, então não deu muito certo. Mas quando a gente foi pivotar, né, do modelo para alugar para as pessoas, para um modelo que a gente queria ser parceiro das imobiliárias, eu conversei com muito imobiliário. Eu criei um sistema igual ao do Quinto Andar. Vocês não querem ter um sistema igual ao do Quinto Andar? Eu quero esse o pitch que eu usava, né? Imagina, o mesmo sistema, a mesma tecnologia, né? Não o mesmo, mas muito semelhante. Todo mundo adorava, queria, né, inovar também no seu negócio, mas vinha aquela dúvida de, putz, será que eu troco todo o meu sistema para o sistema de vocês? E aí, como é que vai ser essa transferência toda, né? Muita empresa acaba, às vezes, quando vai tentar fazer uma grande mudança, porque muda muita coisa, né? Exato. E eu entendo esse medo do dono da imobiliária, da incorporadora, de mexer em coisa que já está funcionando. Assim, Mudar né? de CRM é um tabu, assim. Caos, né? E a gente queria justamente ajudar com isso, mas era muito complexo. E aí eu lembro que a solução que a gente adotou na época, foi antes da pandemia, quando veio a pandemia, daí tudo bagunçou, mas era, ao invés de substituir o que a imobiliária já fazia, era criar tipo uma spin-off dela, um braço dela, que seria o braço digital dela. Ficar no paralelo, onde né? a gente poderia testar a parada que a gente quisesse, né? Que é o que as empresas normalmente fazem. Só que a gente não vê, às vezes, esse ambiente de teste das empresas, né, de tecnologia, mas todas elas normalmente têm o que se fala, né, o ambiente que está em produção e o ambiente que está em desenvolvimento, porque é um ambiente onde você vai testar as coisas. Eu sei que no dia a dia é muito difícil a gente fazer grandes mudanças, mas às vezes se você tem um formato de pode testar, por exemplo, quero implantar a inteligência artificial no meu atendimento. Não preciso implantar em todo o atendimento agora. Faz só por um canal, né? Eu por exemplo, fiz agora há pouco um assistente para atendimento que ficar no WhatsApp. É só um canal, só o WhatsApp. Os outros canais continuam como é. É só o WhatsApp, só para ver como é que vai ser, como é que vai ser o comportamento, como é que eu testo isso. Então é um ambiente ali onde tá em teste, até para poder treinar, até poder executar. Então eu tenho essa ânsia, né, de não querer mudar, mas quando muda, quer mudar rápido, quer mudar tudo. E eu entendo, porque o nosso mercado é muito, né, dinâmico, é difícil mexer, é um mercado que as transações são muito altas, né? Então tem essa sensibilidade também. Mas ao mesmo tempo eu acho que a mentalidade dos líderes do mercado ela mudou muito nos últimos anos. Tem pessoas do mercado que eu converso que estão assim, muito à frente, né, em visão, em entender como as coisas acontecem, e também são pé no chão de dizer assim, tá tudo muito legal, mas eu não consigo executar isso agora, calma que... Né, o dia a dia, por isso que eu falei, existe o mundo das big techs, existe o mundo real, né? E existe o mundo imobiliário. E você, tá curtindo esse papo sobre inteligência artificial? Você já vai ouvir o final dessa entrevista, mas eu passei aqui para te passar um recado importante. Se você entende que passou da hora de colocar a inteligência artificial para trabalhar na sua imobiliária, eu tenho um convite para você. O Jota, nosso convidado de hoje, é o novo parceiro da Cúpula no nosso mais novo treinamento. E é um treinamento de inteligência artificial para imobiliários. Você vai aprender como colocar assistentes virtuais para agilizar processos nas áreas de marketing, financeiro e até na geração de insights sobre os seus dados de vendas. É o primeiro treinamento de IA totalmente direcionado para imobiliárias. Eu te convido a conhecer mais e acessar a aula inaugural desse treinamento que está disponível para você. Acesse o link disponível na descrição desse episódio e saiba mais. Agora, aproveite o final do nosso episódio. Perfeito. E agora quando você estava explicando, né, sobre essa metodologia, esse processo para que as empresas identifiquem, então, desenhem qual é a sua jornada hoje, tenham um repertório para entender como transformar partes dessa jornada mais eficiente com o uso da tecnologia e aí ter essa mentalidade de testes também.
Eu concordo que isso tem que ser puxado pela alta liderança, né? Os CEOs, os donos, os diretores das empresas precisam ter essa mentalidade, mas algo que eu venho pensando também é se a inteligência artificial, e aí quero saber a sua opinião sobre isso, não está também trazendo uma necessidade da criação de novos cargos dentro das empresas. Eu acredito que esse discurso, essa fala de que a inteligência artificial ou a tecnologia, de alguma forma, vai substituir o corretor de imóveis. Eu vejo que isso já está até um pouco superado, a gente já viu que não substituiu, não vai substituir, a última transação é do corretor, como você comentou aqui, é um mercado complexo, uma jornada longa, precisa desse contato cliente-corretor, o contato humano mesmo, mas ao invés de eliminar funções, departamentos e cargos dentro das operações, você acredita que talvez estejam surgindo novos? Eu preciso, dentro de uma operação no mercado imobiliário, ter alguém internamente olhando para a inovação, olhando para a tecnologia e trazendo isso para dentro de casa? Boa, são alguns pontos que você falou que eu acho que a gente pode trazer. Primeiro que eu vejo assim que o corretor seria substituído pela tecnologia nos últimos anos, né? Desde que a gente começou a digitalizar as coisas. Só que na real o que aconteceu é que ele virou o maior canal de vendas do mercado imobiliário. Os imóvel influencers, assim, os corretores que são influentes não só digitalmente, mas influentes na jornada do mercado imobiliário, ele se tornou o maior protagonista do mercado. Então o corretor não foi substituído, pelo contrário, ele virou o maior protagonista. O centro da transação, né? E que é um negócio que está acontecendo no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos um pouco mais, mas no Brasil agora as pessoas conhecem o corretor, né? Então, dificilmente ele será substituído porque ele está no hype também, né? E é um hype contínuo porque sempre haverá um negócio. Sobre essa questão de criação de novos cargos, acho que a inteligência artificial, assim como qualquer tecnologia, o primeiro ponto que eu gosto de falar também é que a inteligência artificial, ela, diferente de outras tecnologias que surgiram nos últimos anos, ela é eu não gosto tanto de tratá-la como uma ferramenta. Porque ela é como se fosse... Ela é uma tecnologia estrutural. Eu aprendi isso com o Magno Maciel, que é foi o único brasileiro que foi pesquisador do OpenAI, inclusive. Ele escreveu uma parte do nosso livro. E o Magno fala, e eu concordo muito com ele, que a inteligência artificial é uma tecnologia estrutural, assim como a internet, assim como a eletricidade. Como ela é uma tecnologia estrutural, então a partir dela a gente vai criar coisas, né? Então a gente cria aplicações em cima das estruturas. A internet ela existe, a gente não acessa a internet, a gente acessa aplicações dentro da internet. Então a inteligência artificial diferente de outros momentos em que a gente via grandes coisas acontecendo e que a gente pensava, será que eu tenho que ter alguém que pensa nisso? Será que eu não tenho? A inteligência artificial ela vai ser a base de muita coisa daqui para frente. Então, inevitavelmente, ou todos da empresa vão ter que saber usar, e vão saber usar, porque às vezes nem vão saber que estão usando. Hoje a gente já usa e nem sabe que usa a inteligência artificial, mas de forma estrutural todo mundo vai usar. E também vai ser importante que alguém, seja o líder da empresa, seja um diretor, tenha mais conhecimento sobre aplicações dessa inteligência para poder colocar no negócio. Acho que vai ter essa função, digamos assim, né? Seja de uma pessoa, de um time, mas todo mundo vai ser impactado por isso de alguma maneira. Todo mundo vai ter que aprender a mexer. Aí eu venho para o segundo ponto. Teve uma pesquisa, eu não lembro agora onde é que saiu, mas se eu não me engano é de um repórter que o Goldman Sachs fez, que diz que são várias pesquisas, mas que juntam o mesmo tema. 3 a cada 4 pessoas já usam a inteligência artificial no seu trabalho. Só que menos de 30% delas foram incentivadas a usar pela empresa. Elas usam por uma vontade própria, né? Todo mundo acessa lá o ChatGPT provavelmente por uma vontade. E aí tem uma outra pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, se não me engano, que diz que, não lembro o número exato, mas mais de 70% das pessoas, dos empregados funcionários, eles acreditam que é a obrigação da empresa instruir eles sobre o uso de inteligência artificial. E acho que é mais de 60% dos funcionários e mais de 70% dos líderes. Eles acreditam que a empresa que deveria, né, treiná-los para usar. O que isso mostra? Que, de alguma maneira, mesmo que as empresas, né, uma imobiliária, uma incorporadora não tenha essa função, até porque é muito novo, mas os funcionários estão usando. Seja no seu dia a dia, para sua vida, e principalmente no trabalho. Para criar uma arte, para criar um texto, para ter uma ideia, enfim. Então, acho que o próximo momento agora, além de pensar em como eu posso aplicar a inteligência e tudo mais, é eu, de alguma forma, incentivar esse uso dela, consciente, óbvio, dentro da empresa, ou pelo menos conversar sobre isso. Perfeito. Daqui a pouco fazer um treinamento ali da imobiliária, pelo menos para conversar sobre isso, sabe?
Pô, vocês conhecem essa ferramenta? Pô, eu conheço. Como é que vocês estão usando isso? Como é que vocês estão criando? Trouxe aqui alguém que entende para pelo menos dar um overview pra gente sobre como é que usa. Pô, você do marketing, como é que você tá usando? Corretor, como é que tá usando? Por exemplo, né, falando dos assistentes. Porque daí a imobiliária vai entender, pô, os corretores estão usando para quê? Estão usando para criar a descrição. Dá um exemplo, né? Será que eles estão conversando certo? Será que eles estão criando a melhor descrição? Será que não tá ficando uma descrição genérica? Tem vezes que eu brinco assim nas comunidades que eu participo de IA, que a gente já tem um olho meio que já entende quando um texto foi criado por IA, assim, né? Aquela IA básica, né? Aquela coisa de só perguntar para ela. Tem como fazer de uma forma que, assim, é quase que Shakespeare escrevendo o negócio. Então, eu acho que o próximo ponto é a imobiliária, né? Todas as empresas do mundo, mas trazendo para o nosso mercado, a imobiliária, a consultora, chamarem os seus times e aí, vocês estão usando? Né? Aí traz alguém para falar, né? Se quiserem, pode me chamar que eu falo. Até compartilhando uma experiência que a gente teve na cúpula, logo com o lançamento do ChatGPT e todos os rumores, né, do que ia revolucionar, como seria. Eu lembro que eu fui impactada por uma publicação falando de que as escolas, né, estavam começando a proibir a inteligência artificial, e uma especialista em educação falou, olha, se a tarefa que uma escola passou para um aluno pode ser executada pelo ChatGPT, quem tem que repensar a tarefa é o professor, e não ele deve impedir o aluno de usar a inteligência artificial, já que é uma ferramenta que existe. Na época, a gente conversou na cúpula bastante sobre isso internamente. Nós temos uma unidade de agência de marketing, né? Inclusive, foi de onde a cúpula surgiu. E aí veio essa ideia de criar um comitê. Então, nós criamos um comitê de inteligência artificial, contratamos o ChatGPT, a gente tem o ChatGPT contratado e outras ferramentas para geração de imagens também. E aí unimos um time diverso, assim. Então, designers, redatores, mas também quem atendia ali, fazia consultoria para os clientes, entendia um pouco quais eram as principais necessidades do mercado. E aí esse time teve como missão pesquisar ferramentas, pesquisar como a gente poderia usar internamente para os nossos clientes, como os clientes poderiam usar. E para nós foi muito benéfico, assim, porque não tem como você impedir o teu colaborador, o teu funcionário de usar a ferramenta, mas então o melhor é que eles utilizem essas ferramentas de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, né? Eu acho que muito mais uma questão cultural, assim, da empresa, né? Exato. Quando a gente fala de inovação, é engraçado que às vezes eu vou fazer uma consultoria, ou vou fazer um trabalho de conselho e, assim, eu vou lá, faço a reunião, falo um monte de coisa de inovação, né? Faço essa jornada, ajudo e tudo mais, indico algumas ferramentas, faço uma curadoria, aí eu saio e acabou, volta o que a empresa quer. Eu sempre falo, cara, isso é cultural, porque inovação não é um dia, é contínua inovação. Então não adianta também ter essa... ir lá olhar alguma ferramenta e, nossa, agora a gente vai usar essa ferramenta e é isso morrer, né? Porque as pessoas que estão no negócio, elas vão também ser impactadas por um vídeo de uma IA e vão querer testar e vão querer usar, e elas vão usar, é inevitável, né? Se como os alunos vão usar para fazer coisas, as pessoas vão usar no seu trabalho. Então, um parênteses, assim, lá no próprio Talks a gente tem lá, você sabe que o trabalho de fazer cortes dentro de um podcast é um trabalho, assim, e eu no início escutava todos os caras, eu gosto de ouvir, eu ficava marcando ali por uma questão de querer ouvir, mas é muito difícil conseguir fazer isso em todos. E aí a gente, né, por ter essa cultura também de, cara, vamos buscar a melhor ferramenta sempre, vamos trazer pra gente discutir. A gente descobriu, nem fui eu que descobri, uma ferramenta de IA que faz os cortes ali, pelo menos pra ser uma base dos cortes. Perfeito. Né? Mas isso é cultura. A pessoa que trabalha com a gente foi lá e olhou e disse, cara, isso aqui, vamos fazer isso. Acho que quando a empresa traz principalmente num tema como esse, um tema muito novo, né, muito recente, que principalmente é um tema que toda hora tem uma notícia, toda hora tem alguma coisa diferente, toda hora sai uma coisa impressionante, eu acho que chamar todo mundo e falar, pessoal, a gente é aberto à inteligência artificial aqui, a gente quer usar. Na empresa a gente vai liderar, aqui como líder da empresa, eu vou liderar algumas coisas de IA, tô chamando gente para fazer um assistente nosso, vou liderar, mas eu quero que vocês sintam a vontade de também trazer ferramenta. Porque às vezes tem um colaborador que sabe de uma ferramenta que vai ser extremamente importante para a empresa, mas não fala aquilo por receio de alguma retaliação. E às vezes está usando, mas está usando de uma forma não errada, mas está usando de uma maneira que poderia ser muito melhor. Ineficiente, né? Poderia ser muito melhor. E porque não teve essa conversa. E é inevitável hoje que
o mundo do jeito que ele tá, na velocidade que ele tá, eu sou muito clássico, assim, né? Tipo, por mais que eu trabalhe com inovação, eu gosto muito de inovação, mas eu tenho esse meu bigode Santos Dumont, eu sou muito clássico, eu gosto de coisas atemporais. Eu gosto muito de estudar sobre moda, sobre as casas de moda que estão mais de 100 anos, mais de 150 anos. Até pra quem escuta o próprio Talk sabe que o Zanotto briga comigo toda hora, quando eu sempre puxo pra moda o tema, mesmo que seja mercado imobiliário. Enfim, eu gosto muito da coisa atemporal. E o que eu vejo é que hoje, da maneira dinâmica que o mundo está vivendo, é muito difícil a gente não ser inovador por natureza no nosso negócio. Não é mais uma área da empresa. Então não tem como eu contratar alguém para ser o diretor de inovação e só essa pessoa pensa em inovação. É muito difícil isso, porque tá muito dinâmico tudo. Todo mundo na empresa tem que ser inovador de alguma forma, né? Tem que entender o que está acontecendo. Legal. Porque senão a gente vai ficando para trás no negócio. Então, por mais que eu acho que o nosso mercado, como eu falei, é um mercado mais raro, um mercado com tem mais tempo, ele ainda vai ser tradicional, talvez ele sempre seja tradicional. Acho que o mercado vai ser sempre tradicional, porque a gente está falando de um negócio físico, né, de um imóvel, da moradia, vai sempre ser tradicional. Mas esse tradicional hoje é um tradicional um pouco diferente, né? Um tradicional que ele vai inovando, né? E aí que eu falei das casas de moda que têm mais de 150 anos, 100 anos, parece que elas são extremamente tradicionais também. Pega lá Ralph Lauren, extremamente tradicional, mas o Ralph Lauren vende pra internet. Ele inovou também, né? Acabou de abrir uma loja super conceito lá em Londres, tudo diferente, tem um café dentro da loja. É uma inovação também. Então, as empresas que mais duram, elas inovam pra caramba. Só que em mercados tradicionais parece que não tá acontecendo, porque é um mercado tradicional. Mas hoje em dia, do mundo, da forma como ele tá, e principalmente pelo que eu acredito que a IA vai impactar a gente absurdamente da nossa vida mesmo, vai mudar, existe uma era antes e uma era depois da IA, não tem como ter só uma área de inovação ou como só participar de um evento e depois voltar. Tem que ser um negócio que acontece assim na empresa. Muito legal. Essa perspectiva que você trouxe me fez imaginar e fazer uma comparação como quando surgiram os canais digitais, né? Então, a imobiliária passou a ter um site que gerava leads, passou a fazer campanhas em Meta Ads, né? Facebook Ads, Instagram, e aí criou-se a equipe online, equipe que só atende os clientes do site, né? Equipe de site. E depois isso passou a não fazer nenhum sentido, né? Porque foi uma inovação que foi colocada de uma maneira segmentada dentro da empresa. Sim, de tem repente, aquela salinha ali que o pessoal tá pensando. Exato, aquele lá é o pessoal do online. Aqui a gente atende os clientes que chegam na loja, que vêm fisicamente aqui. E depois todo mundo queria essa fatia, né? Então, é uma mentalidade que faz todo sentido mesmo. A inovação tem que ser aplicada para a estrutura da organização como um todo. A tecnologia, a inteligência artificial não faz sentido ser um setor, né? Ser um segmento em separado. Até porque o digital, né? O online e o offline, eles são dois lados da mesma moeda, né? E a gente está descobrindo isso agora até. Antes a gente estava, como você bem falou, a gente estava descobrindo como se faz os anúncios, né? E foi muito rápido isso. Não é uma coisa que a gente está há 30 anos discutindo isso. Eu entrei no mercado imobiliário em 2011. Fazem 13 anos já que eu entrei no mercado imobiliário. E quando eu entrei, eu ligava para listas, né? Ali, lista física que a gente recebia para fazer ligação. Tinha lá o Facebook, talvez, né, naquela época, o MSN. Não sei se tinha naquela época o MSN, mas era uma coisa meio que assim, posso usar ou posso não usar. Hoje em dia, né, a gente começou e 13 anos é muito pouco tempo se eu pensar numa linha evolutiva, né? A gente, em 5 anos, teve que aprender a fazer anúncio. Agora é inevitável fazer anúncios e aí é inevitável estar na rede social também. E a nossa vida ficou cada vez mais digital. A gente vive em mundos paralelos, né? O mundo online e o mundo offline, só que eles são a mesma moeda, né? São dois mundos, mas com a mesma moeda. E o online e o offline, eu acho que agora está ficando muito claro qual é a função de cada um deles. Primeiro que a gente tem que ser a mesma pessoa nos dois, a mesma empresa nos dois, né? E segundo que eu vejo que o online, ele nasceu para dar escala, né? Para dar distribuição. Essa é a principal função do online, para dar escala. Então, se antes eu tinha aquele círculo de amigos, agora eu tenho lá no mundo online mais amigos, né? Tem lá vários seguidores. Antigamente eu não tinha seguidores, né? Então ele deu escala para isso. Se eu quero vender um empreendimento, antes tinha que esperar ir na loja, esperar passar pela rua. Hoje as pessoas passam um pouco pela minha rua ou passam pela rua correndo. Então eu tenho que estar no online para que as pessoas... Minha vitrine é muito maior. Por outro lado, o offline, ele se mostrou de novo cada vez mais importante porque ele é a profundidade, né? Ele é a experiência. Tanto que várias marcas digitais, nativas digitais, abrem lojas, né? Porque a experiência do offline é diferente. E a gente que é um mercado completamente offline, porque é um mercado mais físico,
tem que dar aula de experiência, né? Porque a gente vive dessa experiência. A profundidade nossa física tem que ser muito grande. E entendendo, né, que os dois agora vivem juntos e que um jogo de um é mais escala e o outro é mais experiência, acho que as estratégias das empresas elas têm que, de alguma forma, fazer esse complemento daí. Por isso que não tem como eu ter um time isolado que pensa só um negócio e um time que pensa só outro. Eu posso até ter, né, pessoas que pensam mais uma coisa ou outra, mas de alguma maneira a estratégia tem que estar cruzada, porque o impacto que eu gero num anúncio e quando se algum motivo o cliente vai na minha loja, né, que acontece menos, mas ele tem que ter aí essa profundidade do que ele foi impactado no online. E é uma coisa que ainda também está descobrindo ainda. Como fazer e como identificar, né? Muito interessante esse tema que você toca. A gente está gravando aqui em São Paulo, né? A gente está realizando aqui um evento da Cúpula, que é o Cúpula Insider. E hoje pela manhã a gente visitou a Refúgios Urbanos. Então, para quem não conhece, convido a conhecer um case do mercado imobiliário nacional, assim, diria, incrível. E a Refúgios tem justamente isso, né? A gente, pelo menos lá de Curitiba, né? A Cúpula fica em Curitiba, teve o primeiro contato com a Refúgios no digital. Então, os Instagrams, as contas que eles têm, né? Prédios de São Paulo, casas de São Paulo, a forma como eles apresentam, o perfil dos imóveis deles. Mas quando você chega na sede física da imobiliária, toda essa identidade se traduz, né? Então, você chega na imobiliária, tem vários livros, tem uma estante com uma espécie de biblioteca, você tem esse ambiente traduzido e você vê que isso é autêntico, né? E aí conversava com um dos clientes, um dos participantes ali do Insider hoje de manhã também, e ele comentou justamente isso, que ele estava vendo uma dificuldade de alguns corretores, né, falando dessa questão do digital, que ele ia para o digital, lá no digital ele criava uma persona totalmente diferente daquela que ele é, então fazia lá um perfil do corretor do alto padrão, uma outra forma de falar, uma outra forma de se comunicar, mas não conseguia trazer isso para o off, para o relacionamento com o cliente, aí não funciona, aí não adianta nada, né? Se uma estratégia não está realmente conectada com a outra, isso acaba se perdendo. E até, o que a gente já estava falando antes também, eu acho que, de certa forma, isso está abrindo uma outra profissão dentro do mercado e uma outra função até mesmo do corretor, que é dele assumidamente ser um influenciador do mercado. Perfeito. E tá tudo bem também, né? Porque às vezes o corretor ele criou esse personagem para rede social, ele sentiu a vontade de criar esse personagem, né? E claro que a gente tem tipos de personagens, né? Tem o personagem que é absolutamente criado, aquela coisa que você vai, quando a gente vai mandar um áudio, a gente dá um sorriso fake para mandar um áudio, para dar aquela emoção do áudio, termina o áudio e a gente fica sério de novo. Tem esse lado, mas tem o personagem que é aquela coisa assim, que não é que a pessoa seja um personagem, né? Ainda é autêntico, mas é a forma que ela ficou muito à vontade de se comunicar. E às vezes o offline, né, onde a gente vai dar essa profundidade, esse corretor, né, esse profissional imobiliário acaba não conseguindo ter a mesma experiência, mas porque não é o que ele realmente gostava de fazer, né? Mas se encontrou nesse outro trabalho, né? Que é um trabalho, hoje em dia é um trabalho. O Brasil é o segundo maior país que tem influenciadores do mundo, são 13 milhões de influenciadores. Meu Deus. Pra você ter uma ideia, médico, advogado, dentista e contador somados não dão 13 milhões de profissionais. Claro que muitos dos influenciadores são médicos, advogados e dentistas também, né? Mas é um mercado gigantesco de influência e nós somos o segundo maior país atrás dos Estados Unidos só que nós somos o primeiro país onde os influenciadores mais influenciam. Teve uma pesquisa, acho que da MLabs, que deu que quase 50% das compras, 40 e poucos % das compras online do ano passado, pelos entrevistados, foram impactadas por algum influenciador. Então é um mercado muito forte também, né? Falar, o corretor virou blogueirinho, tipo, não tem problema, se isso, né, tá trazendo um negócio. Então acho que tem esse lado também do profissional, primeiro, ele conseguir ter a experiência online e offline coerente, né? Porque as pessoas percebem na internet também que você tá, né, meio fake, assim, as pessoas elas percebem, principalmente quando elas vão ter o acesso. Mas também tem esse que entendeu muito que a melhor coisa é fazer conteúdo e que se dá muito bem com isso e tá tudo bem também, é um novo formato. Já é outra, né, profissão, né? Já é outro trabalho, né? Tem os dois lados, assim, né? Tem quem vende muito bem e faz uma comunicação muito boa. E tem quem faz uma comunicação muito boa e não consegue vender tão bem, até pelo tempo também, porque é um trabalho muito árduo, mas porque é melhor fazendo isso e tá tudo certo, né? Acho que as pessoas podem... A internet nos permite também fazer coisas diferentes que a gente não fazia antes. Exato. Né? Hoje em dia tem profissão, se for entrar no LinkedIn, vocês podem olhar, tem a profissão de engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt é a pessoa que entende como conversar com a inteligência artificial e extrair o melhor potencial dela. Existe essa profissão, tem vagas no LinkedIn para isso, inclusive, paga bem, inclusive.
uma profissão nova. Então, passado o medo da inteligência artificial substituir profissão, ela está, na verdade, criando algumas novas, inclusive. Tem uma pesquisa legal que diz que até de 1941, se não me engano, até agora, 6 em cada 10 profissões não existiam. Não existiam em 1941 e né, ao longo desse tempo foram criadas. 6 a cada 10 não existiam nos anos 40. Nossa. Provavelmente daqui a 2050 a gente vai olhar e dizer, olha só quanta coisa que não existia antes, né? Aí a gente vai estar dizendo, no meu tempo não tinha isso, né? Exatamente. Mas, Jota, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, rendeu bastante o papo aqui, foi muito legal. E eu queria pedir para você falar um pouco para nós a respeito do seu livro, né? Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário. Você reuniu uma série de profissionais, pensadores e influenciadores, né, do mercado imobiliário para falar a respeito da aplicação da inteligência artificial no imobiliário. Quero saber como foi, de onde surgiu essa iniciativa para reunir essas pessoas e criar esse conteúdo. Sei que você já está preparando uma versão atualizada desse material. Então, conta um pouco mais pra gente dessa experiência. Usou o ChatGPT para criar o livro, inclusive? Usei ele em alguns pontos. Já vou entregar para você também, mostrar pro pessoal aqui. Obrigada. Inclusive, para você ver como a gente não usou, que tem um erro gramatical aqui Se fosse no ChatGPT, tava ele certo. não deixaria a gente ter esse erro, né? E eu já vou entregar para você aqui. Obrigada, brigadão. Depois eu posso... Fazer um boa. take. Esse livro foi assim, o Rafa, que escreveu junto comigo, o Rafael Milagre. Depois vocês podem pesquisar o Rafa. O Rafa, para mim, hoje é uma das pessoas que mais entende de inteligência artificial. Ele vive, respira isso, cria assistentes e faz isso. Ele é diretor de IA, uma profissão nova. Diretor de IA dentro da Nauc. A Nauc é uma empresa bacana também de dados, de tecnologia. Não é do mercado imobiliário, mas atende muita gente do mercado imobiliário. E o Rafa dá aula na SPM também agora, que também é outra cadeira que não existia. E aí a gente estava conversando, eu e o Rafa, de como a gente poderia, isso foi ano passado, foi meio do ano passado, faz um ano atrás, mais ou menos. Como a gente poderia, o que ia impactar no mercado imobiliário? Era uma discussão que a gente tinha também lá, o Rafa também trabalhou no mercado. E a gente estava ali, o Rafa estudando muito sobre, e eu muito curioso sobre também, testando várias ferramentas, ficando maluco testando tanto de ferramenta. E aí eu falei, Rafa, eu tenho uma ideia, porque eu tinha escrito muito, eu criei um framework que é, assim, se você olhar, acho que ele dá essa mesa inteira, assim, de mapa mental, assim, de coisas que eu fui estudando e fui colocando, né, as melhores formas de conversar com o chat, que eu fui testando e tal. E eu falei, Rafa, eu tenho um material aqui de escrita, de coisas que eu queria transformar num livro, mas eu não queria que fosse um e-book. Que eu acho que o e-book já é uma parada meio, né, tipo, já mais, parece isca pra te vender alguma coisa, né? Eu falei, não, eu quero escrever um livro de IA, vamos tentar fazer o primeiro. E o Rafa também já tinha um monte de coisa escrita, né, um monte de parada, e a gente começou a escrever esse livro, né, juntando o que ele já tinha, o que eu já tinha também. E só que quando a gente foi, né, a gente formatou o livro, muito do conteúdo que o Rafa já tinha dentro desse livro aí, eu falei, cara, vai ser, como eu quero focar no mercado imobiliário, né, porque é o meu mercado, vai ser legal, até estrategicamente, em relação a marketing, né, a gente trazer alguns nomes do mercado para ver qual a opinião deles sobre a IA. E a pergunta era justamente essa, como você acha que a IA vai impactar o mercado imobiliário? E eu mandava para as pessoas, responde essa pergunta aqui. Aí você vai ver, tem alguns que responderam com 3 linhas, outros responderam com um texto gigante, né, como acha que vai impactar. E a gente compilou todas essas pessoas, tem mais ou menos 15, 20 pessoas, eu acho aí, que escreveram. Dentro do livro, né? Então dentro do livro tá falando sobre uma ferramenta, ou tá falando sobre algum conceito, e tem uma fala do Ale Franco ou da Vitacom, por exemplo, da House. Que legal. Aí tem outro, tem o Augusto Braga que falou alguma coisa, tem várias pessoas do mercado, o Sérgio Lange falou também. E aí foi assim que a gente concebeu esse livro. A ideia era lançar ele no Connect Mob, onde eu palestrei lá também, a gente teve o Prop Talks, lá teve uma trilha do Prop Talks. Mas teve um pequeno erro na nossa apresentação lá no Connect, eu não consegui fazer o lançamento lá. Mas a gente lançou ele digital e setembro, isso. Aí passou setembro, até agora a gente foi ler o livro de novo. Eu fiz uma viagem recente, fui ler o livro e eu falei, nossa, esse livro tá muito legal, tem bastante conceito, mas várias coisas novas que aconteceram a gente precisa colocar. Já desatualizou. Já desatualizou, né? E aí nós estamos escrevendo agora uma segunda edição, mas ao invés de ser uma edição só de atualização, porque se eu for fazer uma edição de atualização, eu tenho que fazer toda semana, porque muda muita coisa toda hora, né? O tema é muito... Mas o que principalmente aconteceu de setembro pra cá, né, quando a gente lançou o livro, foi que a própria ideia de conceito de IA mudou pra gente, né?
Antes a gente achava que era uma coisa, porque ano passado ainda era... Se hoje é novo, ano passado era mais novo ainda, né? Tinha acabado de lançar ali a segunda versão do ChatGPT, então nem a gente sabia muito bem como é que era. Hoje a gente já tem, né, essa questão conceitual mais bem formada do como a IA pode impactar e tudo mais. Então a segunda edição ela está muito focada, vai trazer alguns coisas práticas, mas ela está muito focada em ser aquele negócio de tipo, quando você lê um livro de marketing, que inevitavelmente um livro escrito em 2000 não vai falar do TikTok, mas o conceito ali do livro pode ser aplicado ao TikTok. Já tá iniciado. Então a gente quer que essa segunda edição seja bem conceitual, que todo mundo possa ler, revisitar, quando quiser fazer alguma coisa de IA, para ter algum insight, alguma coisa. Ela deve ser lançada daqui, agora a gente está em final de junho, deve ser lançada final de julho, mais ou menos, início de agosto, em versão digital e versão física. O físico a gente gosta de fazer pontualmente. A cada 3 meses a gente faz uma leva de impressões e vai ser muito legal se todos estiverem acompanhando, que forem ler, dê um feedback pra gente, porque também a gente vai, assim como o chat GPT vai aprendendo com as pessoas e vai evoluindo. Perfeito. A gente também, né? A gente vai evoluindo também. Exatamente. Maravilha. Sucesso aí para vocês na segunda edição desse livro. Obrigado. No final de julho, as pessoas que quiserem adquirir, procurem as redes sociais do Jota. Com certeza vai ter algum link, vai ter um direcionamento para adquirir esse livro. Quem comprar a primeira edição, a gente vai, até o lançamento da segunda, a gente vai presentear com a versão digital da segunda. Olha aí. Então, se vocês quiserem aproveitar já para ler a primeira tá bacana também, tem bastante coisa legal que dá para tirar de insight, mas quem comprar a primeira, a gente vai enviar a edição digital da segunda edição. Atualmente só dá para comprar digital, tá? Então, 127 páginas, uma leitura bem leve, dá para ler no celular ali de boa, tranquilo. Maravilha. Jota, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Modo Avião. Um papo muito rico. Eu tenho certeza que vai agregar demais para as imobiliárias, corretores, incorporadores que nos ouvirem por aqui. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pela conversa. Foi ótimo conversar com você aqui. Já como eu falei antes, eu gosto muito da maneira como vocês conduzem aqui a conversa e foi muito legal. Acho que algumas conversas ao longo do tempo a gente vai voltar a fazer. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.